Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje vamos falar sobre sistema cartesiano ortogonal. Sabemos que um sistema cartesiano ortogonal é constituído por duas retas, x e y, perpendiculares entre si. A reta x é chamada eixo das abscissas, a reta y é chamada eixo das ordenadas. O ponto O, intersecção das retas x e y, é chamado de origem. Então vamos aqui, ó. Olhando aqui no papel quadriculado, a gente vê que nós temos dois eixos. Um que é o x e o outro que é o y. Observe que o x para o lado direito é positivo, para o lado esquerdo é negativo. No ponto de intersecção, no ponto zero. O y, pé acima é positivo, pé abaixo ele é negativo. A partir dessa condição de ordem, você pode avaliar que todo eixo cartesiano ele é dividido em quantas partes? 4 partes. Tá? A partir da origem zero. Lembre-se que o x está na horizontal e o y está na vertical. X, y. O ponto de interseção das duas é a origem, chamado ponto zero. X é chamado de abscissa e y é chamado de ordenada. Conforme eu havia falado, o eixo cartesiano é dividido em 4 partes, ou seja, em 4 regiões, chamadas de quadrantes, cuja identificação é feita de acordo com a figura. A gente define os quadrantes sempre em ordem, tá? Sempre no sentido anti-horário ao do relógio. Ou seja, você sempre vai definir o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Qual a característica para cada quadrante? Quando você está no primeiro quadrante, o x ele é positivo e o y também ele é positivo. Quando você vai para o segundo quadrante, você observa que o x passa a ser negativo e o y é positivo. Já lá no terceiro quadrante, o x é negativo e o y é negativo. No quarto quadrante, x positivo e y negativo. Daí a gente fala, aonde nós temos x positivo? X é positivo no primeiro e quarto quadrante. Aonde o x é negativo? No segundo e terceiro quadrante. Aonde x e y é positivo? Primeiro quadrante. Esse aqui, tá vendo essa partezinha aqui, ó? Mais, menos, menos, mais, menos. Isso aqui indica o quê? Isso aí é a indicação aonde o x é positivo e y é negativo. Nós já vimos que todo sistema cartesiano é formado por pares ordenados, x e y. Primeiro é o x, que é a abscissa, depois é o y, que é a ordenada, tá? Estabelecido o sistema cartesiano ortogonal, podemos identificar qualquer ponto do plano por meio de um par ordenado de números reais. Assim, dado um ponto P do plano. Exemplo, represente no plano cartesiano os seguintes pontos: 1 e 2, 3 e 0, menos 2 e 0, 0 e menos 2, menos 1 e menos 1, 4 e 2, 2 e 1. Como que você faz? Você tem um plano cartesiano x e y. Observe, ó, que o A, quando vale 1, o x vai... Ah lá, o A é 1, 2. Quando o x vale 1, y vale 2. O B, o x vale 1, y vale 0, x vale 3, ó, tá sob o ponto. O C, o x vale menos 2 e y 0. Aí eu tenho o D, o x vale 0 e y vale 2. O E, que vale, o ponto é menos 1, menos 1. Quando você vem descendo, ó, observe, ó, vou apagar aqui, você desce, ó, menos 1. Aí você vem descendo. Quando tu chega de frente ao número que você quer para o y, você vira a esquina. Esse biquinho aqui, ó, que forma aqui um bico,
Esse bico é a identificação do ponto no plano cartesiano. É igual na F, ó. X vale 4 e Y vale 2. Aonde você tem um bico? Exatamente aqui no ponto 4 e 2. Alguma dúvida? É assim que se representa pontos no plano cartesiano, tá? Aí vamos continuar. Segundo exemplo, dados os pontos x menos 4 e 6 e b menos 2 e y mais 5, determine os valores x e y de modo que o ponto A seja igual ao ponto B. Para que dois pontos sejam iguais, é necessário que o x do primeiro ponto seja igual ao x do segundo ponto, o y do primeiro ponto seja igual ao y do segundo ponto. X igual a x. Então, x menos 4 tem que ser igual a menos 2. E y igual a y. Ou seja, y igual a y. Tá lá. Ó. O que você tem? Que x menos 4 tem que ser igual a quem? A menos 2. Como que você faz? Letra para um lado, número para o outro. X igual a menos 2 mais 4, x que vale 2. Y igual a y. Y mais 5 igual a 6. Letra para um lado, número para o outro. 6 menos 5, y equivale quanto? 1. Tudo bem? Então vamos continuar. Deixa eu só apagar aqui. Tá bom. Terceiro exemplo. Determine o simétrico do ponto menos 3 e 5 em relação à origem das coordenadas. Quando você quer um simétrico, o que é o simétrico? É o ponto com sinal trocado. Se em relação à origem, ó, aqui está a origem, 0. Aí você tem um ponto 3 e menos 5. Se você quer o simétrico de 3, você quer menos 3. Se você quer o simétrico de menos 5, você quer 5. Então, quem é o simétrico de menos 3 e 5? 3 e menos 5. Dessa forma, eu quero para hoje os exercícios da página 562, questões 1, 2 e 3. 566, as questões são 9, 10, 11, 13, 14 e 15. A todos, uma boa aula.